Meus amores, geeks e nerds, sejam bem-vindos ao canal do Nerddit. No mundo dos games, sempre vamos esbarrar naqueles jogos com dificuldades que impressionam e fazem passar aquela raiva, seguida de uma enorme frustração. Mas existem jogos que levaram essa temática para outro nível, tipo além da imaginação. Então hoje vamos falar dos jogos mais difíceis de zerar. E se você é aquele gamer que gosta de desafios, prepara o plástico bolha, coloque em volta do controle, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e vem comigo! Há quem diga que prefira boas doses de adrenalina que uma jogatina com a maior dificuldade proporciona, mas no mundo dos games deram lugar a um cenário mais amigável e receptivo, facilitando a jogatina, podendo aumentar ou diminuir conforme a sua escolha. Por causa disso, quem gosta de títulos realmente desafiadores acabou se sentindo um pouco abandonado pelos desenvolvedores nos últimos anos, o que tem o seu fundo de verdade. Então eu preparei aqui uma lista de jogos das antigas e da atualidade que desafiam a realidade da dificuldade. Vamos iniciar essa lista com o jogo Contra. Contra é uma série de jogos eletrônicos de Run and Gun criado pela Konami em 1987. A série ganhou uma maior popularidade devido aos lançamentos de seus jogos para consoles, especialmente os títulos criados para o Nintendinho ou NES. As fases são variadas, alternando scroll horizontal e vertical e às vezes em pseudo 3D. A princípio parece uma guerra normal, mas nas fases mais adiantadas do cenário vai se tornando bizarro e alienígena. Com apenas 3 vidas, era impossível terminar um jogo tão grande. Os inimigos apareciam a qualquer momento a uma velocidade incrível, sem o menor aviso prévio, por todos os cantos da tela. Mas existia trunfos nesse jogo, o que facilitava o gameplay. O jogo ficava um pouco mais facilitado quando adicionávamos mais um amigo para jogar junto, e também tinha o famoso Konami Code, que permitia dar ao jogador 30 vidas, que eram muito bem gastas no decorrer das fases. Mas, para o desespero de todos, essas vidas extras terminavam também muito rápido. Sem falar que ter a Spirit Gun, a arma que atira bolas vermelhas para 5 lados diferentes, era obrigatório para se dar bem nesse jogo. Esse jogo tem uma dificuldade exagerada, mas compensadas com algumas regalias. Vamos seguir com Battletoads. Battletoads é um jogo eletrônico beat'em up ou plataforma desenvolvido pela Rare e publicado pela Treedust. É o primeiro capítulo da série Battletoads e foi originalmente lançado no dia 1º de junho de 1991 para o Nintendinho. O jogo foi desenvolvido em uma resposta ao interesse da franquia Teenage Mutant Ninja Turtles. Recebeu críticas positivas após o seu lançamento, com os críticos elogiando os gráficos e as variações de jogabilidade. No entanto, muitos críticos ficaram divididos quanto à dificuldade. Ele tem a terrível capacidade de traumatizar quem jogou e nunca conseguiu chegar ao final de maneira honesta. Simplesmente não dá. Muitas infâncias de pequenos gamers foram assombradas e mesmo depois dos 20 e poucos anos, com uma coordenação motora melhorada e reflexos mais aguçados, ainda não conseguem terminar esse jogo. Uma fase, para vocês terem ideia, ficou emblemática por sua dificuldade quase injusta. É uma fase que os personagens precisam pilotar uma espécie de moto voadora e se esquivar de obstáculos. Esses objetos, a serem desviados, surgiam tão rapidamente que os jogadores precisavam ter reflexos tão rápidos que beiravam a premonição. Battletoads poderia facilmente ser utilizado em testes para descobrir se as pessoas têm poderes paranormais. Diferente do Contra, ter 2 pessoas jogando não facilitava em nada o jogo, pois existe um sistema de Friendly Fire
que atrapalha muito. E se você acha que falar verdade direto na cara do amigo pode desfazer amizades, é porque nunca jogou esse jogo com alguém. Poucas pessoas conseguiram ver o final desse jogo, e essas pessoas são verdadeiros heróis solitários, que nunca tiveram a fama que merecem por ter conseguido algo tão incrível e difícil de ser feito. Battletoads, sem dúvida, é a mais plena frustração e revolta personificada em forma de jogo. O próximo game é Ghosts 'n Goblins. Outro grande destaque da nossa lista e implacável série, é considerada uma das mais difíceis da história, onde apenas os mais corajosos tiveram estômago para atuar nesse jogo até o final. Ghosts 'n Goblins é um jogo de plataforma de corrida e arma criada por Tokuro Fujiwara e desenvolvido pela Capcom. A primeira entrada nessa série foi o lançamento dos fliperamas no dia 19 de setembro em 1995. A série foi posteriormente portada e lançada em uma variedade de consoles e plataformas móveis, o que gerou várias sequências e spin-offs. O jogo mais recente da série Ghosts 'n Goblins, Resurrection, foi lançado no dia 25 de fevereiro de 2021. A série principal se concentra na busca do cavaleiro Arthur para salvar a princesa Prim Prim, do rei demônio Astaroth. Para começar, o jogo é difícil desde a primeira fase, onde caso você avance sem precauções e não analisar o inimigo, é certeza que você morra, o que não é difícil ocorrer. E toda vez que você venha a falecer, precisa começar o jogo todo desde o início. 2 ou 3 acertos e você está morto. Sem falar que, caso consiga superar a difícil jornada de Ghosts 'n Goblins, há 2 surpresas nada agradáveis que te esperam. A primeira é que é necessário ter um escudo para terminar o jogo. Caso você não pegue, será enviado de volta para a fase 5. Já com o escudo, ao terminar o game pela primeira vez, surge uma mensagem dizendo que tudo não passou de uma ilusão de Satã, e então a aventura começa toda de novo. É preciso terminar o jogo 2 vezes para poder ver o final. Sério? Basicamente, se você quer sofrer, jogue Ghosts 'n Goblins e prepare sua alma. Agora vamos ao Mega Man 9. Mega Man 9 é um jogo eletrônico da Capcom, o mais recente da série dos jogos do Mega Man, e é o primeiro jogo que segue a numeração da série original desde Mega Man 8 em 1997. Foi inicialmente apresentado como exclusivo para o Wii. Mais tarde, no entanto, a IGN confirmou que o jogo estaria disponível nos 3 sistemas, o que foi reconfirmado pela Capcom norte-americana no dia 15 de julho. O jogo é todo em estilo 8 bits, em homenagem aos antigos jogos da série. A estreia do menino robô nos consoles de última geração mantém os mesmos aspectos que tornaram uma lenda dos videogames. O sistema de controle também reproduz as condições do clássico NES, utilizando somente o direcional e os 2 botões do Wii Remote. Além disso, o título também faz uso da mesma trilha sonora que embalou as aventuras do robozinho valente em Mega Man 2. A trama gira em torno dos tradicionais devaneios megalomaníacos do ensandecido Dr. Willy, que dessa vez conseguiu convencer a população mundial de que o bondoso Dr. Light ordenou que 8 robôs malignos destruíssem tudo e todos. Os jogos são difíceis demais, consegue ser pior que Mega Man 2 ou qualquer outro jogo da série. Mega Man 9, no caso, é o pior desse quesito. Você vai passar raiva, vai querer jogar o controle na parede e chorar feito quem acabou de derrubar seu sorvete no chão. As fases, por sinal, são curtas, mas isso não quer dizer que você vai passar por elas rapidamente. Os obstáculos são dificílimos, os pisos são escorregadios, existe vento soprando contra, ímãs giradores, espinhos e muito mais espinhos. A vida do Blue Bomber da Capcom não é nada fácil. A dificuldade é tanta que chega a ser exagerado, o que pode frustrar jogadores novos
agradar os hardcores das antigas sedentos por sangue ou óleo de robô, sei lá. O próximo jogo da lista é nada mais nada menos que Dark Souls. Dark Souls é um jogo eletrônico de RPG de ação desenvolvido pela From Software e publicado pela Namco Bandai Games. Lançado originalmente em setembro de 2011 para PlayStation 3 e Xbox 360, o sucessor espiritual de Demon's Souls é o segundo título da série Souls. Dark Souls se passa no reino fictício de Lordaeron, onde os jogadores assumem o seu papel de personagem morto-vivo, amaldiçoado, que inicia uma peregrinação para descobrir o destino da sua espécie. Dark Souls recebeu a aclamação da crítica, com muitos citando-o como um dos maiores jogos de todos os tempos. Os críticos elogiaram a profundidade de seu combate e o nível de design. No entanto, a dificuldade do jogo recebeu críticas mistas, com alguns criticando por ser implacável demais. Duas sequências de Dark Souls foram lançadas, Dark Souls 2 e Dark Souls 3, em meados de 2010, enquanto uma versão remasterizada de Dark Souls foi lançada em 2018. Nessa nova versão, o Dark Souls 2 trouxe um novo significado para a palavra dificuldade e teve o seu último capítulo lançado em 2016 na geração anterior dos consoles. Assim como os outros games da franquia, ele trazia o seu sistema de combate rigoroso, um mundo interconectado para explorar os confrontos desafiadores contra os chefões. O terceiro capítulo também adicionou algumas novidades inspiradas por Bloodborne, que deixa seu combate mais versátil, entre elas habilidades especiais que variam o estilo de combate e chefes que mudam de comportamento no meio da luta. A dificuldade desse jogo faz com que o jogador sempre tenha consciência de suas ações e saiba escolher seus combates, além de ficar mais atento com as suas explorações, pois o monstro terrível sempre pode estar espreitando nas sombras. Em geral, o jogo se resume a desconforto e paranoia constante. Você realmente teme por sua vida, ou melhor, para ser mais precisa, teme para ver mais uma vez na tela escrito "Você morreu". Muitos criticam a série dos jogos Souls, dizendo que ela é injusta e nada divertida, enquanto outros contra-argumentam que são jogos para quem gosta de ser desafiado. O que nenhuma das duas partes jamais negará é que Souls é difícil. O próximo jogo da lista é Sekiro. Sekiro Shadows Die Twice é um jogo eletrônico de ação e aventura desenvolvido pela From Software e publicado pela Activision. Foi lançado no dia 22 de março de 2019 pela Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One, e recebeu uma versão para o Google Stadia no dia 28 de outubro de 2020. O jogo se passa em uma versão mágica e fictícia do período Sengoku no Japão, e segue um shinobi que tenta se vingar de um clã samurai que atacou e sequestrou seu lorde. A jogabilidade é focada em furtividade, explosão de combate, com ênfase especial em batalhas contra chefes. Embora a maior parte do jogo ocorra em áreas fictícias, algumas áreas são fortemente inspiradas em edifícios locais do mundo real do Japão. O jogo também faz fortes referências à mitologia e filosofia budista. Sekiro foi aclamado pela crítica, que comparou com os jogos da série Souls. Enquanto seu alto nível de dificuldade recebeu algumas críticas, os elogios foram direcionados para a sua jogabilidade, história e ambientação. O jogo vendeu mais de 3,8 milhões de unidades até o final de 2019. Ironicamente, há uma semelhança entre Sekiro e Nioh, já que os dois se inspiraram no mesmo jogo. Isso pode ser visto na introdução de uma barra de postura que permite executar os inimigos quando estão fracos e cansados. O combate de Sekiro é mais focado em contra-ataques, e é bem difícil reagir no momento correto em que um inimigo ataca para poder vencê-lo. Sekiro é um game mais difícil do que Demon's Souls, Dark Souls e Bloodborne, porque, como mencionei na minha análise do game, é uma experiência de aprendizado ao invés de perseverança.
O game da série Soulsborne consiste em enfrentar um inimigo, aprender o seu padrão e ir tentando conseguir vencê-lo. Sekiro também é assim, mas para superar os inimigos, o jogador precisa aprender os seus comandos. Precisa também aprender a se defender, a esquivar na hora certa e principalmente a atacar ao invés de esperar por uma chance que pode nunca acontecer. Ou o jogador se adapta às regras do jogo, ou ele não vai pra frente. Então se prepara, porque vocês vão morrer mais do que 2 vezes. Seguindo na lista, nós temos Devil May Cry 3 original. Devil May Cry Dante's Awakening é um jogo de ação e aventura do gênero Hack and Slash, produzido e publicado pela Capcom em 2005 para PlayStation 2, mais tarde adaptado para Microsoft Windows em 2006. O jogo mantém os elementos dos 2 jogos anteriores e expande o sistema de combate, acrescentando múltiplos estilos de luta. A história é contada principalmente através de uma mistura de cutscenes, usando o motor do jogo com vários vídeos pré-renderizados. O jogo se passa 10 anos antes dos acontecimentos do primeiro jogo Devil May Cry, com Dante um pouco mais novo, numa torre encantada de nome Temminigru. A história centra-se na relação disfuncional de Dante com seu irmão gêmeo Virgil. Os eventos acontecem na altura que Dante tinha aberto sua agência de caçador de demônios e antes da herança demoníaca de Dante atingir todo o seu potencial. Na altura do seu lançamento, Devil May Cry 3 foi muito criticado pelo seu elevado nível de dificuldade, mas muito elogiado por ter melhorado em relação ao seu antecessor e o regresso da jogabilidade desafiante típica da série Devil May Cry. Devil May Cry 3 foi um sucesso comercial, tornando-se o 8º jogo mais vendido do Japão na primeira semana de lançamento. Foi relançado em 2006 como Devil May Cry 3 Special Edition, com a dificuldade reequilibrada e com a possibilidade de jogar com Virgil. Ambas as versões combinadas venderam mais de 2 milhões de cópias. Esse jogo não é tão antigo, mas conseguiu deixar a sua marca nessa lista por um motivo interessante. Em 2005, quando o jogo foi lançado no Japão e em seguida nos Estados Unidos, houve uma mudança de dificuldade em sua versão ocidental, onde o nível hard da versão japonesa se tornou o nível normal nos Estados Unidos, e o que, além disso, era algo insanamente frustrante e difícil. A explicação dos produtores foi que o mercado japonês não gosta de jogos difíceis demais, por isso a redução ou a normalidade na versão japonesa. Para compensar, foi lançada uma edição especial do jogo Devil May Cry Special Edition. Já viu algum jogo ter uma nova versão lançada apenas por ser difícil demais? Agora vamos para Super Meat Boy. Super Meat Boy é um jogo eletrônico independente projetado por Edmund Macmillan e Tommy Ratner, desenvolvido pela Team Meat. Ele é o sucessor do jogo Flat Meat Boy, criado por Macmillan e Jonathan. Super Meat Boy foi lançado para Xbox 360 em outubro de 2010. No jogo, o jogador controla Meat Boy, um personagem vermelho com formato de cubo, enquanto ele tenta resgatar a sua namorada, Bandit Girl, do antagonista Dr. Fett. A jogabilidade envolve que o jogador atravesse mais de 300 níveis ao mesmo tempo e evitar vários obstáculos. Níveis adicionais foram criados por jogadores que estão disponíveis gratuitamente para download. Super Meat Boy foi aclamado pela crítica. Em 2010, ele recebeu o prêmio dos jogos mais desafiantes da IGN e melhor jogo para download da GameSpot. Os críticos aplaudiram seu controle preciso, arte retrô e trilha sonora. As resenhas geralmente elogiavam o nível de dificuldade, porém algumas afirmavam que nem todos os consumidores iriam gostar do tamanho do desafio. O jogo foi um sucesso comercial, vendendo mais de 1 milhão de cópias. Super Meat Boy é um jogo frenético, extremamente recompensador e igualmente frustrante. A premissa é simples. Você é um Meat Boy, precisa atravessar as fases e resgatar a sua namorada. Contudo, as fases apresentam os designs mais agressivos
e armadilhas mais ameaçadoras da história dos games. São serras, montanhas de seringas, serras em movimento, espinhos, serras voadoras, lava, demônio, serras que giram em volta de outras serras e mísseis teleguiados. Como se as fases tradicionais não fossem impossíveis o suficiente, todas elas apresentavam uma versão ainda mais difícil, chamado de Dark World. Adicione isso para conseguir terminar as fases dentro do desafio de tempo e conseguir as bandagens que estão escondidas pelo cenário. A parte mais recompensadora é ver que ao vencer cada fase, um replay simultâneo de todas as vezes que você falhou é mostrado. E a graça disso é perceber o quanto você foi melhorando ao longo da fase. O próximo jogo mais difícil é Ikaruga. Ikaruga é um jogo eletrônico de shoot 'em up desenvolvido pela Treasure. A história do jogo acompanha um piloto rebelde chamado Shinra, enquanto ele luta contra uma nação inimiga usando uma nave caça chamada Ikaruga. Projetada de forma especial e podendo alternar duas polaridades, preta e branca. Essa mecânica de polaridade é o recurso principal e fundamental do design das fases e dos inimigos. Todos os inimigos e balas do jogo são pretos ou brancos. Balas da mesma cor do jogador são absorvidas, enquanto as outras te eliminam. O jogo oferece tanto um modo single player quanto um cooperativo two player. Em 2002, Ikaruga foi portado para Dreamcast no Japão e uma legião de seguidores começou a crescer devido aos gamers de jogos importados ao redor do mundo. Foi lançado mais tarde no Ocidente em 2003 para GameCube e recebeu críticas positivas. Os críticos elogiaram os gráficos, bem como a arte e o design, além do som. Algumas críticas foram direcionadas à dificuldade do game. A maior parte dos críticos acharam que as escolhas de designs únicas do jogo foram inovadoras, enquanto outros acharam que encobriram muito dos elementos clássicos de jogos de tiro. Em retrospectiva, Ikaruga é frequentemente considerado um dos melhores jogos shoot 'em up de todos os tempos, em um dos melhores trabalhos da Treasure. Se você está confuso e não sabe muito bem o que está acontecendo, na imagem você vai ver que parte da dificuldade do Ikaruga é um jogo de naves em que você atira constantemente, enquanto os inimigos atiram de volta e para todos os lados, te forçando a esquivar os projéteis de energia. Um traço distinto desse jogo é a existência de dois tipos de disparo, um de energia branca e o outro de energia preta. Enquanto você está com o escudo branco, você absorve os disparos brancos do inimigo, mas se torna vulnerável à energia preta. O contrário acontece quando você utiliza o escudo preto. Portanto, no meio dessa confusão visual todinha, você deve atirar, esquivar e ainda saber quando vai ativar cada escudo. O jogo permite que a sua nave tenha um escudo em duas formas, para dois diferentes tipos de ataque que os inimigos possuem. Uma compensação é que, se você absorver o tipo certo de tiro com o escudo durante um determinado tempo, terá direito de disparar um super ataque com lasers teleguiados. O que é bacana, mas não tira a dificuldade elevada ao cubo desse jogo. E antes de eu encerrar o vídeo, você já pensou em aprender a desenhar o seu personagem favorito sem precisar copiar? O Ei Nerd tem um curso de desenho que em 30 dias ou menos você vai evoluir a sua habilidade e conseguir desenhar todos os personagens que você mais gosta. Nesse treinamento você vai aprender toda a estrutura do desenho e caminhos para desenhar o que você quiser. Além disso, você vai conseguir desenhar esses personagens exatamente como eles são e não vai ficar preso em apenas uma posição. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade. Clique aqui embaixo no link que está na descrição e se inscreva. Mas espera aí, antes de você se inscrever, eu ainda tenho mais alguma coisa para falar. Vocês acharam esses jogos difíceis e já conseguiu zerar algum?
Tem mais algum jogo difícil que você gostaria que eu falasse por aqui? Então vai aqui embaixo nos comentários e deixa a sua sugestão e também a sua opinião. E se você ainda não deixou o like, essa é a hora. Também não esquece de se inscrever aqui no canal e não perder nenhuma novidade que sai por aqui. A gente tem sempre um vídeo fresquinho para você. Meus amores, geeks e nerds, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu me diverti demais gravando para vocês. Vou ficando por aqui. Um beijo!